Oi, gente, graça e paz para todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Que o Senhor Jesus possa lhes abençoar e ser abençoado mais uma vez através da preciosa palavra do Senhor. E que é o motivo ao qual nós vamos falar nesta hora. Este vídeo nós vamos falar sobre a lição de número 9, a conspiração de Amã contra os judeus. São as lições da CPAD, da lição que vai ser ministrada este domingo, dia 1º de setembro, nas Assembleias de Deus e outras denominações que também faz o uso dessa lição. Durante a semana eu postei alguns vídeos, referente às leituras diárias, e hoje nós vamos estar falando sobre a lição por completo, tá? E esta lição vai falar sobre conspiração. Essa conspiração vinda através de Amã e que vai se opor, a alguém. Conspiração é exatamente isso, oposição contra alguém, se opor a alguém, E essa conspiração no sentido de tramar algo contra alguém. E a leitura desta lição bíblica, ela está em Esther, no capítulo 3, dos versos 7 ao 11, e capítulo 4, do verso 1 ao 4. O textuário da lição, ela diz assim, E odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A leitura, o textuário eu não vou comentar, porque eu fiz um vídeo só falando sobre ele, eu postei no dia de ontem, terça-feira, tá? Mateus 10 e 22, no dia de terça-feira não, me perdoe, eu postei no dia de quarta-feira, que foi ontem, então é só dar uma olhadinha lá, tá? Vi lá na leitura diária que vocês vão encontrar os comentários, a explanação sobre esse versículo, sobre este textual e sobre a verdade prática também. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Também eu comentei em um vídeo à parte, juntamente com o textual dessa lição 9, tá? Então, para a gente ganhar tempo, para não ficar tão extenso, nós vamos partir direto para a abertura da lição. Eu não costumo ler a lição inteira também, porque senão fica muito grande. Mas se vocês quiserem, tá? É só deixar nos comentários, que aí eu vou procurar dividir e fazer por partes. Como a lição geralmente tem 3 partes, tá? Aí eu faço a gravação de um vídeo com a primeira parte e assim até o terceiro, tá? Cada parte em um vídeo separado, para não ficar muito grande e não acabar perdendo a paciência de estar assistindo, porque senão fica muita informação em um vídeo só, tá? E aí a introdução desta lição, ela nos fala sobre como o mundo, o mundo ele é como um ninho que é cheio de espinhos, que nos espeta constantemente e que nos fazem desejar voar para as alturas em busca de um lugar de descanso. Esse texto está no livro de apoio ao mestre, dessa mesma lição, onde o escritor ele começa a introdução neste livro falando exatamente sobre isso, Esse ninho cheio de espinho, que constantemente está espetando as pessoas, Que esse ninho aqui corresponde àquelas pessoas que nos odeiam, pessoas que querem ver o nosso mal, pessoas que querem destruir, pessoas que querem caluniar, pessoas que querem a todo momento, mesmo não tendo em você ou encontrando em você falha, levantar falso testemunho, calúnia, fazendo com que de alguma forma você venha a ser prejudicado. Tudo isso por causa do ódio que existe no coração da pessoa, muitas pessoas amargas, pessoas que não se amam, pessoas que não amam a si próprio, pessoas que têm um coração mau mesmo, perverso, e que sempre está amaldiçoando as pessoas, está procurando submeter as pessoas a uma situação que venha causar transtorno, muitas vezes vergonha, mexer com o caráter daquela pessoa, às vezes até sujar o caráter dessa pessoa com mentiras, com calúnias, com difamações, e se pudessem, como Amã, levaria tais pessoas também à morte, como foi o caso de Amã.
E nós vamos ver no decorrer da Bíblia, da palavra, né, de Gênesis a Apocalipse, sempre acontecendo coisas desse jeito. Pessoas que vão se levantar contra a outra por ódio, por inveja, por querer o que não lhe pertence, né, por desejar algo que não é dele. Pessoas que querem subir na vida, ter cargos, né, importantes, tomar lugar de outras pessoas através de mentiras, através de difamação. Quantas pessoas são prejudicadas no dia a dia por ter pessoas desse jeito, instrumentos do mal, né, para poder perseguir, para poder destruir. E no João 16, o versículo 33, né, ele diz assim, ó, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Isso Jesus falando, né? Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando, olha, assim como eu fui perseguido, assim como me desprezaram, assim como me odiaram, assim como me mataram, assim como procuraram a todo custo, né, ver o meu fim, mas mal eles sabiam, né, que Jesus morrendo ali na cruz, tudo aquilo fazia parte de um propósito e de um plano maior, né? Mas Jesus está falando assim, ó, assim como aconteceu comigo, vocês também serão perseguidos, vocês também serão humilhados, vocês também serão maltratados. Mas qual o segredo? Anime-se, porque o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor não perdeu o controle de nada, né? E ainda no livro de Miqueias, né, uma outra referência dada, né, pela lição que nós vamos ler, o escritor é Miqueias capítulo 2 e o verso 10, ele diz assim, ó, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. O que Jesus está falando? Não se prostra. Por mais que esteja vindo as perseguições, tenha ânimo, prossiga, não para, porque na nossa caminhada nós vamos deparar todo o tempo, a todo instante, né, com esse tipo de coisas. Seja no trabalho, seja em casa, seja na sociedade, seja na faculdade, seja qualquer local. Você sempre vai deparar. Mas qual é o segredo? Levantai-vos e andai. Não fique prostrado, não. Erga a sua cabeça. Ah, mas tá me caluniando, tá doendo, tá machucando. Permaneça. Isso não vai te matar, desde que você tenha sua confiança no Senhor. Porque o objetivo do inimigo é exatamente esse, é destruir. Muitas vezes, né, a gente costuma colocar também tudo na culpa de Satanás. Nem sempre é culpa dele. As pessoas têm uma natureza má, têm uma natureza perversa, porque assim é a natureza do homem, a natureza caída, né, desde lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, né, e foram destituídos, né, da glória de Deus. A Bíblia nos diz, né? Paulo nos ensina no livro de Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse pecado afasta o homem, cria, né, uma separação entre Deus e o homem. E devido a possuir essa natureza pecaminosa, o homem vive dessa forma, né? Buscando o mal e fazendo o mal. Esses aqueles que não servem o Senhor, porque quem serve ao Senhor de verdade, aquele que é servo, aquele que se converteu, né, dos seus maus caminhos e voltou para o Senhor, não é para ter esse tipo de caráter, porque se tem, não é servo, não serve a Deus, nunca serviu ao Senhor, né? Pode até ser que você venha em algum momento, mas se neste momento, né, está encaixando aqui neste perfil de Amã, está na hora de rever os seus conceitos, está na hora de você retornar ao caminho, ver para onde é que eu errei e se reconciliar enquanto é tempo, né? Porque o Senhor não nos chamou para isso, o Senhor nos chamou para ser luz, o Senhor nos chamou para fazermos a diferença, o Senhor nos chamou para ser de santo como eu sou santo, o Senhor está... pede, né, e ordena, né, uma ordenança que nós mudamos o nosso caráter, porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, agora é uma nova criatura, é um novo homem, e essa nova criatura, a mente é a mente de Cristo, é assim que a Bíblia ensina. E se é uma mente de Cristo, a mente de Cristo não é uma mente perversa, não é uma mente má, é uma mente santa, é uma mente pura, é justo, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, e não é isso que nós vemos no nosso dia a dia, né? E a gente escuta muito falar, mas dentro da igreja tá assim, mas tem sim, exatamente, dentro da igreja, qualquer igreja você vai encontrar. Por quê? A Bíblia diz lá no livro de Mateus que o trigo e o joio, eles estão misturados. E o trigo e o joio são parecidíssimos. E aí, né, quando, né, aquele trabalhador identifica que o joio está lá no meio do trigo, ele pergunta se é para retirar, ele fala assim, não, somente quando houver a colheita. E quando é a colheita, na volta de Cristo, é que vai ser separado o joio do trigo, né? O trigo aquele que presta, o joio não presta para nada. Então esse joio que está indo dentro da igreja, ele está sendo usado
pelo inimigo, usado por si próprio, por causa do seu coração que é mau, que é perverso, para destruir e levar outras pessoas. Agora, você que tem o discernimento, você que conhece a palavra, você não vai dar ouvido para isso e nem vai se deixar se abater. Olha, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. A corrupção. Essa corrupção se fala aqui do pecado. A humanidade ela está corrompida. Este é o estado da humanidade, né? Ela se encontra assim, não é de hoje. Por isso o Senhor destruiu a terra com o dilúvio, né? Lá na época de Noé, por causa da corrupção, porque os pecados lhe cheiravam mal, né? E quando o Senhor enviou o dilúvio para que todo fosse reconstruído novamente, dando uma nova oportunidade às pessoas, mas as pessoas elas continuam ainda se iludindo, as pessoas ainda continuam ainda se sujando, as pessoas ainda continuam distante. Esse distanciamento do Senhor é quem leva as pessoas a serem como são, né? E aí, continuando, né, no desenvolvimento do texto, não estou usando a revista, mas estou usando o livro de apoio, diz assim: os judeus jamais se sentiriam confortáveis onde quer que estivesse se não voltasse para sua terra natal, restaurasse o culto a Deus e vivesse segundo o seu propósito. Por quê? Os judeus, eles foram levados em cativeiro pelo rei Nabucodonosor. Eles ficaram em cativeiro por 70 anos, né, cumprindo então o que o Senhor havia falado através de Jeremias. E depois dos 70 anos, o cativeiro vai ter fim, como o Senhor também havia usado os seus servos para profetizar, né, quando Ciro destrói o Império Babilônico, e então o Império Persa agora reina, e Ciro, o Senhor vai tocar no coração dele, e ele vai liberar essas pessoas, vai assinar um decreto para que os judeus retornem para a Babilônia, para Jerusalém. Porém, nem todos os judeus vão voltar. De 1.050.000 voltam e os demais ficam ali. E essas pessoas que ficaram ali no Império Persa, ficaram porque estavam nessa zona de conforto. Estavam com suas vidas, reconstruíram suas vidas ali, sua família, seus lares, tinham seus empregos. Então estavam confortáveis para eles. E eles permaneceram ali. E esses judeus, não adianta, estavam em terra estranha, uma terra que não era deles, uma terra que não pertencia. Então, eles não estavam preocupados em restaurar o culto a Deus. Porque o culto ao Senhor era feito onde? No templo, em Jerusalém, com o sistema sacrificial, né? E quando os demais ali voltaram, Ciro deu uma ordem para que eles reconstruíssem tanto a cidade quanto o templo. A gente sabe que o templo, né, o Senhor mandou que fosse construído porque era um local onde o Senhor se fazia presente, era um local onde o Senhor habitava. E eles estão agora em uma terra estranha e não estão preocupados com esses rituais que eram feitos. Então, quando nós nos acomodamos, né, a tendência é nós sofrermos a consequência por causa do nosso comodismo, né? E nós vamos ver o seguinte, que é assim também, né, em pleno século XXI. A criação do Estado de Israel, né, em 1948, ela representou a sua restauração nacional, mas somente haverá paz para os judeus quando ocorrer a restauração espiritual de Israel, com o retorno do Messias e o derramamento do Espírito Santo. Isso será o cumprimento pleno da visão que Ezequiel teve lá no capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. A gente sabe que depois que Jerusalém foi destruída aos anos 70, todo o povo se espalhou, né? E a nação de Israel deixou de ser uma nação por vários anos, e só em 1948 é que houve a restauração nacional, mas é espiritual não, porque a gente sabe que esse povo, eles não creem, não acreditam, né, que Jesus já esteve aqui, eles aguardam o Messias, né? Eles aguardam ainda o Cristo, né? E eles precisam dessa restauração espiritual que só ocorrerá com o retorno de Cristo, com a segunda vinda de Cristo. Aí a conspiração de Amã contra os judeus, né, foi a primeira de muitas outras tentativas que foram feitas para poder exterminar este povo judeu, né, revelando o que é comum em todas elas. O quê? Ausência de razões plausíveis, né, para que eles quisessem destruir esse povo, e também um absurdo requinte de crueldade nos intentos e práticas agressoras.
tudo isso, essas perseguições, porque é um povo separado, é um povo escolhido por Deus, é um povo diferente, é um povo que o Senhor escolheu, e não diferente nos nossos dias de hoje também. Aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são tementes à sua palavra, eles são assim perseguidos, sofrem agressões, sofrem vários abusos, né? É tido, né, como a escórnia deste mundo, também é bíblico, como doido, como maluco, porque é um povo diferente, somos realmente diferentes. Cremos em Cristo ressurreto, cremos na sua palavra e nós procuramos viver a sua palavra. E por nós crermos nele e no poder que há na sua palavra, a gente procura se adequar a ela. Fazendo assim, né, através dela, Cristo também ser conhecido em outras vidas. E isso, né, o fato de nós termos renunciado ao mundo, renunciado a uma vida de prazeres material para viver o espiritual, faz com que nós somos rejeitados, até mesmo por pessoas que não nos conhecem, né? Já deparou com aquela pessoa que fala assim, nunca vi, mas não vou com ela? Porque você é a luz, e a luz tem que resplandecer nas trevas. O que habita em você é o Espírito Santo. O que habita nela, né, é totalmente ao contrário, é o oposto, é o inimigo de nossas almas. Então, ele vai te odiar, ele vai te desprezar, ele vai procurar te matar, ele vai procurar de todo jeito, né, fazer com que você pare. Porque o intuito dele é, primeiro, ele já está condenado, já está sentenciado. Isso é fato. A condenação dele não é revogável. Porém, nós, né, temos a oportunidade de caminharmos, de trilharmos nessa trajetória e granjear a nossa herança, que é a terra prometida. Né? De um dia, como ele prometeu lá no livro de João, ele falou assim, olha, no Evangelho de João, eu vou, mas eu voltarei. Estou indo preparar-vos lugar. Mas ele vai retornar para buscar um povo santo, e esse santo é separado, aquele que se separou desse sistema corrupto e entregou a sua vida para o Senhor Jesus. É esse o povo qual o Senhor vem buscar. A primeira parte dessa lição, ela vai falar sobre o plano odioso de Amã e vai focar em intrigas e patologias do poder. Eu destaquei alguns pontos na lição para a gente tocar, para a gente falar, para a gente discutir, como por exemplo, o escritor ele diz assim, ó, como visto no capítulo anterior, a conduta de Mardoqueu gerou um grande incômodo entre os serviçais palacianos. Intrigados porque Mardoqueu não se prostrava diante de Amã, eles começaram a questioná-los diariamente. O texto bíblico informa-nos que eles inquiriram a Mardoqueu insistentemente todos os dias. Mardoqueu terminou dizendo que era judeu. Por quê? Quando Amã, né, foi alcançado pelo rei e promovido a um cargo bem elevado, né, e deu a ele, né, tanto que quando ele vai falar com Assuero, quando ele vai falar com ele sobre um povo, né, que segundo ele não faz nenhum bem ao império, e ele quer de todas as formas destruir esse povo, mas ele não revela a identidade desse povo, apenas inventa, cria, né, histórias para fazer com que o rei Assuero aprove, né, o que ele deseja. E isso aqui, nessa trama toda que ele vai fazer, vai acrescentar ainda mais o ódio dele quando ele descobre que Mardoqueu é um judeu. E como é que ele descobre? Quando as pessoas que estão no palácio, por ver que Mardoqueu não ajoelha, né, diante de Amã, todos, né, se reverenciam, se dobram perante Amã, mas Mardoqueu não se dobrou. Ele não se curvava diante dele. E isso fez com que as pessoas que ali estavam no palácio também, todos os dias, insistentemente, procurava saber dele por quê. Por que você não se curva? E esse fato de insistir todos os dias, todo dia, teve um dia que Mardoqueu revelou o porquê que ele não se curvava, né? E talvez, né, depois dessa grande insistência dos colegas dele de trabalho, ele acaba revelando a sua identidade. E não é incomum, né, isso acontecer no nosso ambiente de trabalho, nos ambientes que nós estamos, né, envolvidos, que quem serve a Deus gera inquietação. Por quê? Pela distinção do seu comportamento. O mundo ele não aceita sermos diferentes. O mundo ele não aceita. Exemplo disso, né, quando nós estamos cercados por pessoas falando coisas que não convêm, coisas imorais, coisas indecentes, pessoas que estão fazendo coisas, né, que são sujas, né, o modo de falar, o modo de se pôr, o modo de se comportar é indecente, até mesmo para aquele que não serve ao Senhor. E quando a gente sai de próximo, dessas pessoas, do meio dessa roda, porque o Salmo 1 ele nos ensina, é bem-aventurado o varão que não se assenta,
na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho. Então a gente não tem que estar envolvido, não é que eu não tenha que falar, não é que eu não tenha que ter um contato, mas eu não posso estar ali presente naquele meio. E isso aqui, né, esse comportamento, a forma de vestir, a forma de andar, a forma de falar, não é aceito pelas pessoas. A postura, né, essa postura que nós adquirimos após o momento que nós servimos ao Senhor, o mundo ele não aceita. E quando se revela que a postura decorre de um compromisso espiritual, né, esse compromisso que nós tivemos com Deus, geralmente a questão é subestimada. E às vezes é levado ao escalão superior para ver se a convicção é sustentada. Como? Fazendo, como o mundo usa a expressão, né? Fazendo a nossa cama, né? Inventando coisas para que você possa perder o seu trabalho, inventando calúnias, te difamando, né? Porque as pessoas que não aceitam você ali naquele meio pelo fato de você servir ao Senhor, eles não usam da verdade. Eu estou falando aqui daquelas pessoas que verdadeiramente servem a Deus, tá? Porque tem pessoas que, volto a dizer, que estão dentro da igreja, que diz que é crente, mas é pior do que eles, né? Qualquer outra pessoa por aí no mundo que não tem compromisso nenhum com Cristo, né? Às vezes tem pessoas ímpias que não servem ao Senhor e que têm um caráter mais digno, né, do que determinadas pessoas que servem. Só que isso não justifica, né, estar distante de Deus, porque a nossa bondade, ela não nos salva, né? Porque a salvação ela não vem pelas obras, pelo contrário. Através da minha fé salvífica faz eu ter boas ações e boas obras, porque faz parte do caráter de Cristo. Então as obras ela não salvam ninguém. As obras é galardão para aquele que foi salvo. E isso a gente tem que entender, tá? Então foi o que aconteceu com Mardoqueu. Os inconformados, né, os seus conservos, foram logo denunciar para Amã, como sempre tem alguém, né, o fofoqueiro, o mexeriqueiro, que quer te destruir de qualquer forma, né, que vai logo tratar de alguma forma tentar te tirar da posição que você está, tentar tirar você do cargo que você se encontra, a te mandar embora do seu trabalho e até mesmo dentro da igreja, principalmente quando se trata de liderança, né? Desculpem, gente, eu tô fazendo a gravação ao vivo e tem gente me ligando no Message, né? Eu acho que a pessoa não está vendo que eu não posso atender. Me perdoe, tá? E então, continuando a lição. O texto ele permite nos entender que a atitude dos servidores do palácio não decorria de um zelo sincero pela palavra do rei. Ou seja, né, tem muitas pessoas que são bajuladoras, né? E aí faz qualquer coisa para poder conseguir o que almeja. Não usa de sua sinceridade. Estes aqui não eram nem bajuladores do rei. Eram pessoas ruins mesmo, serviçais do palácio, que não possuía zelo nenhum pelo rei. Até porque, nós vimos na lição anterior, que desses serviçais, 2 deles, né, Mardoqueu vai ouvir tramar, né, e tentar tramar um atentado contra o rei, né, tentar matar o rei. Então aqui não se trata nem disso, são pessoas ruins mesmo, perversa, que não tem zelo, que não é sincero, né, que não tem caráter bom, que não tem uma boa índole, são pessoas más mesmo, não diferentes do que nós vemos hoje no nosso dia a dia não, tá? E parecia mesmo um desejo de ver intriga feita, não tem aquelas pessoas que adoram ver o circo pegar fogo. Era assim, era exatamente isso que estava acontecendo aqui e que nós vemos no nosso dia a dia. Então, foi, portanto, mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e dissensões costumam reinar em todo tipo de grupo social. Como eu falei, igreja ou fora da igreja, né, nos nossos lares também, no meio da nossa família, né, sempre tem inveja, sempre tem dissensões, sempre tem alguém procurando intriga, né, a gente vê isso muito no meio das famílias, a causa da maioria das mortes, os assassinatos que existem, por quê? Por causa de bens, por causa de dinheiro. O que é isso? Inveja. Né, pessoas que estão frustradas com a sua vida e que acaba destruindo a vida de outras, pessoas que não são felizes, relacionamentos que acabaram, que a pessoa não está conformada com esse relacionamento que acabou e acaba sendo uma pessoa possessiva, achando que é dono da outra e acaba destruindo, matando essa pessoa. Então, são coisas, né, que, como eu falei lá no início,
desde o início, gente, do mundo. Nós vimos lá o primeiro homicídio que ocorreu. 2 irmãos, Caim e Abel. Caim, por inveja da oferta de Abel que foi recebida, matou. Então, isso é desde o princípio, sempre houve. Por quê? Por causa de uma geração corrupta, uma geração que está distante de Deus, uma geração que vive da forma que o seu coração, que a sua carne deseja. E então eles não olham, né, não querem nem saber o mal que está causando a pessoa, desde que eles se sintam bem. E é impressionante como tem pessoas que ainda conseguem assim mesmo dormir tranquila, ter um sono tranquilo diante de tanta perversidade, né? Não se arrependem, né? E Amã teve uma péssima reação abusando da autoridade. Como? Por que ele teve essa reação absurda? Por que ele abusou da autoridade? De que forma? Primeiro que ele descobre que Mardoqueu é um judeu, né? Então ele já tinha um ódio do povo judeu. A gente viu que ele era agagita, possivelmente descendente, né, lá dos amalequitas, e os amalequitas já eram inimigos de Israel há muito tempo, né? Eu já falei isso em outros vídeos, qualquer coisa você dá retorna lá, senão o vídeo fica muito grande. Eu vou ter que parar isso aqui no meio da lição e gravar outra depois, porque tem muita informação nessa lição, muita coisa boa, né? Já era inimigo. Então quando ele descobre que é judeu, pronto, o ódio dele aí mesmo vai suscitar, e um ódio desproporcional, né? E a reação que ele vai ter é absurda, e vai abusar da sua autoridade. Tem muitas pessoas que não sabem lidar quando está no poder, confunde as coisas. E quem está em uma posição de liderança, quem está numa posição, né, que tem autoridade sobre outras pessoas, tem seus liderados, tem que ter muito cuidado para poder não abusar do seu poder, ser justo, ser honesto, né? Assim como tem aqueles que abusam, tem aqueles também que deixa rolar tudo, né? E aí o negócio vira uma bagunça. Daqui a pouco você não sabe mais quem é líder, você não sabe mais quem é que está na direção, quem é que administra, você não tem mais noção de nada porque já virou bagunça, né? A gente vê isso muito dentro de... A gente usa o exemplo de igrejas, né? Porque é o que a gente convive no dia a dia. E para que você faça diferente também, porque tem lá na sua empresa, no local que você trabalha, com certeza, tem essas rivalidades também, lá no meio da sua família, de alguma família que você conhece. Esse abuso, essa autoridade, né? Eu mando, eu posso, eu faço o que eu quero e não se preocupa em nenhum momento com as pessoas. Porém, o poder deve ser exercido como? Com serenidade. Porque nós todos temos um Senhor. Quem? Cristo, que está lá no céu. E ele está olhando, não deixa nada passar. A gente acha que ele não está vendo, que está a asa escondida, que está oculto, mas ele está vendo, ele está contemplando tudo. Porque a justiça humana, ela pode até falhar, mas a de Cristo não. Ela pode tardar, mas ela chega. Porque a Bíblia nos ensina que aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, é isso que nós vamos colher. Vai ter consequência pelas nossas atitudes, né? Efésios 6:9 ele diz assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Nessa carta de Efésios, no capítulo 6, fala sobre esse tratamento entre funcionários, patrão e empregados, né? Que não haja ameaça, que não haja um abuso de poder, né? Que o empregado trate bem o seu patrão, que ele respeite, né, o seu contrato de trabalho, que trabalhe bem, não apenas na presença, né, do seu patrão, mas quando ele não estiver presente também, porque é o Senhor que está te vendo, é o Senhor que vai te recompensar. Então ele fala, não é só o empregado, o patrão também deve agir da mesma forma com o seu empregado, de forma honesta, de forma correta, porque aquele que age de forma desonesta, né, prejudicando no pagamento, prejudicando no trabalho, né, usando, né, fazendo desvios de funções, sobrecarregando um, dando privilégios ao outro, né, e por aí vai, né? Então o Senhor, ele está a ver tudo isso, por isso que ele frisa lá, né, na última parte do versículo, dizendo, o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, eu falo assim, ó, sendo empregado ou patrão, sendo líder ou liderado, o Senhor vai julgar todos da mesma forma, porque o Senhor não faz acepção de pessoa. Se errou, vai pagar pelos seus erros. Se não está agindo de forma correta, pagará, né? Haverá consequências, né, pelos atos cometidos. 1 Pedro também, no capítulo 5, versos 2 e 3, ele diz assim, ó, apacentai o rebanho de Deus, isso aqui direcionado para a questão de dirigentes de congregações, pastores, líderes, né? Líderes de departamentos também. Apresentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele.
não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto. E isso aqui, gente, é gravíssimo isso aqui. Por quê? Quando ele fala, ó, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente. Nem por top ganância, mas de ânimo pronto. Nós vimos que hoje as pessoas elas são manipuladas. As pessoas elas são usadas, as pessoas são gananciosas e muitos têm feito de suas denominações fonte de rendas, né? Para fins lucrativos. Tem virado um verdadeiro comércio e muitos deles têm obrigado pessoas a fazerem coisas. Nós não podemos obrigar a fazer nada, nem muito menos eu posso obter um cargo de liderança obrigado ou apenas por ganância, porque vou receber um salário, porque eu vou ter um cargo, mas as pessoas vão me ver como o pastor, como a missionária, como o evangelista, né? Não é exibicionismo esse cargo. Aquele que está lá em cima sempre tem que servir o menor. É assim que é e é assim que o Senhor nos ensina. O próprio Jesus é exemplo disso. Ele deixou o seu trono de glória, sendo ele rei, né? Como homem, ele veio ao mundo e em nenhum momento ele quis ser superior a ninguém. Ele veio para ser servido e como servo, assim foi o ministério dele aqui na terra, servindo aos demais, servindo aos outros. E nós também devemos servir. Não forçarmos a ninguém a nada. A nossa obrigação é anunciarmos a palavra, falarmos da verdade. Cada um crer no que quer, acredita no que quer, porque tem o livre-arbítrio. Assim como nós também temos liberdade de expressão. Assim como eu sigo a Cristo, tem outras pessoas que vai querer servir o que quiser, servir Satanás, é isso mesmo, né? Quem acompanha e quem tá atualizado sabe, tem um lugar, eu não vou citar aqui agora, né, para no geral outros comentários aqui, mas uma hora eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, né, que tá construindo um templo para Satanás e inclusive tem uma imagem enorme na entrada e é o Deus deles. Então, gente, cada um serve o que quer, né? Mas eu tenho uma responsabilidade de levar essa palavra e de falar a verdade. Quem der crédito, amém. Porém, o Senhor diz que a palavra dele não volta vazia. Por quê? A palavra do Senhor, ela pode te salvar e ela pode também te condenar. Porque essa palavra, gente, ela não é aceita por muita gente. Porque ela nos confronta. Todas as vezes que nós lemos essa palavra, nós acabamos vendo em nós tantos erros, tantas falhas. A gente acaba percebendo que nós não somos dignas de Cristo, né? Que se Ele não tiver misericórdia de nós, o nosso fim é condenação eterna. Mas Ele é um Deus misericordioso que olha para nossas imperfeições e fala assim, né? Olha para nossas imperfeições e não nos julga e apenas nos dá uma oportunidade de nós regenerarmos, de nós abandonar tudo que não presta e ter uma vida decente com Ele, ter uma vida honesta com Ele, né? Lógico, não é fácil na caminhada, na trajetória, é um processo de santificação, é um processo de mudança que vai ser até Jesus voltar, é dia após dia lutando, né? Então, esse abuso de poder, o que vai acontecer? Vai levar o homem à queda. E isso é fato, assim como levou Amã à queda. Enquanto, né, ele deveria estar sossegado, já que ele já estava, né, lá em cima, cheio do dinheiro, vamos usar a expressão de hoje, né, cheio do ouro, tá rico, né, bem de vida, tinha tudo que um homem queria, poderia ter sossegado. Mas o homem nunca está satisfeito com o que possui, sempre quer mais. E além disso, né, o orgulho, a arrogância quando a pessoa está no poder, a prepotência acaba levando o homem à ruína. Foi o que aconteceu com ele. Tramou para Mardoqueu e quando foi revelado o seu plano astuto, Esté sendo rainha e judia, porque até então ela não tinha revelado a sua identidade, ela só revela a identidade depois que ela sabe, né, do decreto que Amã assinou. E então é quando o povo se reúne para jejuar, para pedir a intervenção de Deus, que a gente vai ver mais na frente, não é essa lição ainda, não vou falar disso agora, tá? Porque o propósito agora é falar da conspiração de Amã. E o Senhor vai entrar em ação através da vida de Esté. E o que vai acontecer com Amã? Vai ser enforcado na forca que ele preparou para o Mardoqueu. É assim. Às vezes a gente apronta, né, quer ver o mal do nosso irmão, quer ver a queda do nosso colega e nós acabamos caindo no nosso próprio laço, na nossa própria armadilha. Provérbios 16, o verso 18, ele diz assim: a soberba precede a ruína. Ou seja, antes da ruína vir, com certeza teve algo em mim que causou essa ruína. A soberba, o orgulho, a prepotência.
E a altivez do espírito procede a queda, o orgulho, a pessoa querer ser demais, a pessoa querer aparecer muito, usar as outras pessoas, né? Porque tem muita gente que usa outros de escada, né? De degraus na vida, mas cuidado, porque a queda depois pode ser feia e pode causar danos muito grandes e irreparáveis, porque o Senhor pode acabar tocando naquilo que nós mais amamos. Porque quando Acabe quis a vinha de Nabote, está lá em 1 Reis capítulo 21, e Nabote falou que não venderia porque era herança do seu pai, Nabote ficou o quê? Deprimidinho, foi deitar, né? Triste, abatido. Jezabel, má e perversa, vendo aquela situação, você pode deixar que eu vou dar um jeitinho, eu vou conseguir a vinha para você. E qual foi o jeito que ela achou? Achou 2 filhos de Belial, como a Bíblia diz, né? Filhos de Belial, filho de Satanás. Por quê? Filho de Satanás? Porque usou de mentiras, de falsidade, para poder condenar um homem inocente e os seus filhos à morte. E desta forma, ela vai conseguir matar Nabote e os seus filhos, sendo homens inocentes, homens retos e sinceros, através de mentiras, de artimanhas do diabo, ele foi destruído. Mas ele permaneceu firme, ele não abandonou a sua fé. Ele não, em nenhum momento, ele decidiu, não, vou vender. Porque essa herança aqui simboliza, gente, o que nós temos de mais precioso, a nossa salvação, a nossa vida com Deus. Tem tanta gente abrindo mão da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, para fazer coisas que não prestam, coisas desagradáveis, né? E é tão bom quando nós servimos ao Senhor. Ele só pode dizer isso quem realmente serve, né? Porque quem tá lá fora às vezes até julga porque a pessoa serve ao Senhor, mas tá passando por dificuldade, como Nabote. Ah, ele serviu ao Senhor, mas por que o Senhor permitiu tudo isso? O Senhor, ele sabe exatamente como agir. O Senhor, ele sabe como trabalhar. Né? E tem coisas que o Senhor permite. E nós que servimos ao Senhor, nós sabemos que o nosso tesouro, a nossa alegria não é aqui neste mundo, porque tudo aqui é passageiro. Não adianta você ter uma boa vida aqui, não adianta você ter um bom emprego, você ter uma boa casa, você ter tudo, né? Que alguém poderia imaginar. Mas e depois da morte? Sua vida eterna. Céu ou inferno, porque existe, só que as pessoas não creem nisso, né? Este é o problema. Se aqui a gente vive 80, 90 anos, 100 e poucos anos, né? E as pessoas reclamam tanto, é tanto sofrimento, é tanta perversidade que nós vemos agora. Imagine uma vida eterna, padecendo no inferno, sofrendo, porque esta é a realidade, assim como existe o céu também, né? E então, vamos lá. A extensão do plano, né? O item 2. Quando Amã soube que Mardoqueu era judeu, logo viu uma oportunidade maior de exterminar não só ele, mas exterminar também todos os judeus que estavam espalhados por toda a província do reino. Viu? Se tivesse voltado, eu falei lá no início. Eles preferiram permanecer no Império Persa. Quando eles tiveram a oportunidade, quando Ciro conquistou o Império Babilônico, né, de retornarem para Jerusalém, não retornaram, apenas 50 mil foram, o restante ficou, a maioria ficou lá. E agora, olha o que vai acontecer. Né? E vamos lá. A dispersão do povo de Israel aqui no livro de Esté, chamado simplesmente dos judeus, havia começado com a queda do reino norte sobre a Síria, que levou as 10 tribos ao cativeiro no processo de espalhamento do povo hebreu para a terra das demais nações do Império Assírio. Eu já expliquei, eu vou até dividir esse vídeo porque não vai dar pra gente falar de toda a lição nesse vídeo não, senão vai ficar muito grande. Porque eu tenho que explicar, porque tem pessoas que não acompanharam e que não acompanhou a história. E quando fala, gente, do povo judeu, nós estamos falando daquele povo que saiu lá do Egito, que estava sendo escravizado. Lembra que José foi vendido pelos seus irmãos. E aí ele vai parar no Egito, porque ele é comprado, né, por pessoas lá do Egito, e é vendido como escravo. Só que o Senhor tinha um plano, tinha um projeto para José. E José, depois de tantas perseguições dele ser, né, caluniado, ó, é isso aí, uma conspiração, né? Falou que ele tentou abusar. A mulher de Potifar vai inventar essa mentira, essa calúnia, porque queria que ele se deitasse com ela e ele não se deitou. E aí ele foge dela, larga a capa, ela pega a capa e diz que ele tentou abusar dela. Ele vai ser preso, né? E vai ficar lá no cárcere. Só que a Bíblia diz que em tudo em que ele colocava a mão prosperava. E depois o rei vai ter o sonho. E Faraó vai ter o sonho e vai lembrar de José, vai chamar para interpretar. E quando ele diz que vai vir 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome. E através desse sonho,
o faraó vai entregar o anel dele nas mãos de José, dando a ele todo o poder. Só que, com o tempo, este faraó morre, José morre, né? Os seus descendentes que vieram, né? Seus pais, seus irmãos vieram para o Egito por causa da fome que estava tendo nas outras terras. Eles vão permanecer ali. Esse povo, essa geração, né? Vai crescer, 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 vai aumentar grandemente. E daí, o tempo passando, o faraó que vai vir não conhece a história de José, porque já se passaram muito tempo e esse povo já cresceu bastante, e então vai começar a escravizar. E eles vão viver 430 anos como escravos. Quando eles então clamam ao Senhor, e o Senhor envia, né, aquele que vai tirá-lo da escravidão, libertador, que é quem? Moisés. E aí esse povo vai sair do Egito depois das pragas, né, que são lançadas 10 pragas. E eles vão caminhar pelo deserto durante 40 anos. E finalmente eles vão alcançar a terra prometida. Entram na terra prometida. Então uma nação só, este é o povo de Israel. Só que esse povo de Israel, eles vão ser governados, né? A gente viu por Moisés, depois por Josué, depois já vinham os períodos de juízes, que foram 12 juízes. Depois do período de juízes vão querer para si reis, e o Senhor vai permitir, né, que venha reis, que reis governa. Nós vamos ter lá o primeiro rei, que foi Saul, que acabou se, né, desviando, fazendo, né, não a vontade de Deus. E depois de Saul vai vir Davi, ainda com as 12 tribos, porque essa nação está dividida em 12 tribos. São 10 filhos de Jacó e 2 de José. José também é filho de Jacó, tá, gente? E aí, quando Davi reina, né, após a morte de Davi, vem Salomão. Quando Salomão morre, então tiveram 3 reis com as 12 tribos, né? O Israel ali tudo junto, sem divisão alguma. Depois da morte de Salomão, que o seu filho vai reinar, então vai começar as intrigas, né? Por causa dos impostos. O povo vai pedir para baixar, para diminuir, porque eles estão sobrecarregados. E como o filho de Salomão não aceita, o que vai acontecer? A divisão do reino. E esse reino é a nação de Israel, que até então está um povo unido, junto, uma nação só. Eles se dividem em 2 reinos, o reino norte e o reino sul. O reino norte está com 10 tribos, né, no poder de Jeroboão, sendo que essas 10 tribos, né, tá em Samaria, Israel, e o reino sul, que é Jerusalém, Judá. O reino norte, no reino sul, eles têm o templo de Jerusalém para eles adorar. No reino norte não tem, tem uns montes. É daí que esse povo vai começar a constituir para si deuses, vai levantar altares nos comes, nos montes, né? E vão começar a cultuar outros deuses. O próprio Jeroboão, ele faz 2 bezerros de ouro, coloca em pontos estratégicos, fala, esse aí é seu Deus, adore. Então, por causa dessa idolatria, né, o Senhor vai permitir que esse povo aqui, eles sejam destruídos. Quem vai ter o poder sobre eles é os assírios, que vai dominar Israel. Vai levar esse povo, leva parte do povo, né, com eles, e a outra parte que fica do povo de Israel miscigenado, misturado, se casa com outras nacionalidades, e a lei do Senhor não permitia, a palavra não permite, tinha que se casar com o seu próprio povo, Israel com o povo de Israel, não com o povo de outra nação, porque é outra cultura, outro costume, poderia acabar se corrompendo, né? Só que esse povo aqui acabou sendo destruído por causa dos seus pecados, afastou-se do Senhor, e nunca mais essas 12 tribos se juntaram. E enquanto isso, está no reino sul as 2 tribos, Judá e Benjamim, que eram as 2 menores tribos, que é esse povo aqui, que foi levado a cativo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, e que no governo de Ciro, quando passou o período de 70 anos, nessa parte voltou lá para Jerusalém, e o restante desse povo ficou na terra que não era sua, que era no Império Persa. Então, é deste povo aqui que a gente está falando, tá? E aí, o que acontece? Por que a gente está falando disso? Porque na lição, ele colocou assim, ó, havia começado com a queda no Reino Norte sobre a Síria, que levou as 10 tribos ao cativeiro, num processo de espalhamento do povo hebreu para as terras das demais nações do Império Assírio. O povo ser exterminado, o povo ser espalhado, né, não começou ali, com Judá, com Jerusalém sendo levada a cativo, com o povo se espalhando, né, após o retorno deles para Jerusalém, uma parte em Jerusalém, outra parte ficando, ou seja, isso já começou desde Israel, quando a Síria tomou Israel, tá? Então, nos dias de Estel, o Império Persa estava
no seu apogeu, crescendo muito, expandindo muito. Eram muitas províncias que tinham um livro de Esther, começa falando sobre isso, né? Eram 127 províncias, tanto que o rei vai dar aquela festança para poder apresentar o reino, ostentar, né, toda a riqueza que ele tinha. E o império não apenas avançou em território, né, dada a sua força militar também, mas também no sistema de governo, na engenharia naval, no uso da moeda corrente, né, na astronomia, na arte, na economia, nos transportes. Então foi alavancando, foi crescendo em todas as áreas, foi se expandindo dia após dia, né? E ao incluir judeus de todo o império, o plano de Amã atingia inúmeras comunidades judaicas que estava espalhada por toda esta província, por todo o Império Persa. E o item 3 fala sobre a astúcia e o oportunismo. Olha, a gente está na primeira parte ainda, gente. É muita coisa nessa lição. E eu vou depois gravar um vídeo com a segunda e com a terceira parte, porque o resumo da lição é isso que a gente está conversando aqui agora, tá? Para alcançar o seu intento, o que Amã faz? Escondeu a sua verdadeira motivação e apelou para o orgulho de Assuero. Ele não revelou o porquê que ele queria destruir. O seu ódio. Eu vou matar, eu quero destruir esse povo porque Mardoqueu não se ajoelhou aos meus pés. Eu vou destruir porque é o povo judeu. Ele não declarou, tá? Sujo, né? A expressão é essa. Amã foi astuto, agiu com astúcia, assim como o diabo age. Oportunista, tem muitas pessoas que também ficam esperando oportunidades para poder agir, para te derrubar. Vigia, cuidado, tá? Pessoas lá que tá te abraçando, mas lá atrás tá com a faquinha lá te espetando. Cuidado. Aí diz assim, né? Amã foi astuto, oportunista, forjando uma falsa narrativa para convencer o rei Assuero. Isso é típico de quem? De subordinados que usam indiretamente o poder dos seus líderes para poder alcançar os seus próprios fins, os seus objetivos, né? Usa de artimanha. E este aqui é o cão purim. Olha o que ele faz. O interesse de Amã era tanto em destruir o povo judeu, em acabar com ele, em exterminar, que ele prometeu para Assuero que se ele decretasse a morte deste povo, ele ia entregar 10.000 talentos de prata. Tá bem, calma aí, você não entendeu? 10.000 talentos de prata equivale ao quê? Pra gente ter uma noção, esses 10.000 talentos de prata, ele equivale a 350 toneladas para o tesouro real. Era o que ele estava dando ao rei. Imagina agora, né? Quem tá lá no poder, nossa, é muito dinheiro, um tesouro grande. Estima-se que isso representava 2/3 da renda anual do Império Persa. Olha só a quantidade, né, de dinheiro. O que significa que Amã era o quê? Um homem muito rico. Precisava? Não. Mas jogava sujo. Ele está disputando o poder? Não. Ódio de uma pessoa que está em um cargo inferior a ele. Mas incomodava. Por quê? A pessoa que ele estava mexendo tinha Cristo na vida. Luz e trevas, ó. Não dá certo. Né? E o ódio, a perversidade, né? E quando nós fazemos a diferença, como o exemplo de Mardoqueu não se dobrou, lembra de Daniel também? Lá na Babilônia, que ele não se dobrou, e aí o povo ficava de todas as formas procurando algo para poder prejudicá-lo, mas não conseguia. Aí uma vez chegou uma turminha, nessa turminha aqui que tem as mesmas características de Amã, e falou assim pro rei: olha, vamos fazer um decreto que o povo agora ore todas as orações, né, que seja direcionada para ti. Isso era comum, né? Antigamente, fazer culto aos governadores, às autoridades daquela época. E claro, né? Glória, honra, poxa, voltar as orações para mim, as petições para mim, olha só, adoração para mim, quem não quer, né? E o rei não pensou 2 vezes e aceitou. E amigão de Daniel, gostava de Daniel. E quando ele assinou o decreto, aquelas pessoas, né, os astutos, começou a observar Daniel. Daniel, sabendo o decreto, tá pensando que ele parou de orar? Continuou orando 3 vezes ao dia, a Bíblia diz que ele orava. Aí Elaine, mas, poxa, ele deveria ter parado. Claro que não, gente. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Você vai deixar a tua vida com Deus por causa da perseguição. Se você deixar, você vai perder a sua salvação. Olha Paulo. Paulo foi preso. Paulo foi chicoteado. Paulo foi humilhado. Paulo tá preso sabendo que vai perder a vida. Vai ser degolado. Mas Paulo
desistiu de servir ao Senhor? Não, continuou firme na prisão, empregando a palavra. Essa é a postura de crente. Pode vir o que vier, querido, não para não, porque a sua salvação é mais preciosa. Sua vida eterna é mais preciosa do que tudo isso aqui, tá? Não tem preço servir ao Senhor. E então, o que foi que fez? Qual era o decreto de Daniel? Aquele que não fizesse ser lançado na cova de leão. E Daniel acabou sendo lançado na cova de leão, porque não se cumpriu, né? Não fez aquilo que havia sido decretado. Só que o Senhor fechou a boca do leão. E no outro dia que o rei chega lá apavorado, né? Vê que Daniel não tinha sido devorado pelos leões. E o que foi que o rei fez? As pessoas que tramaram foram lançadas na cova dos leões e foram devoradas. Então isso é o que acontece com aqueles que planejam e maquinam o mal. Tá? Se Assuero mostrou-se cauteloso no episódio dos guardas Bigtan e Teres, não esboçou qualquer prevenção diante da proposta de Amã. Ou seja, esses dois homens aqui, Bigtan e Teres, gente, nós estudamos na lição passada, eram os homens que estavam tramando a morte de Assuero, e Mardoqueu acabou ouvindo essa trama e faz chegar nessa notícia até o rei Assuero. E Assuero, por sua vez, ele vai investigar para saber se é verdade, né, o que está acontecendo, se realmente existe uma conspiração contra ele ou não, para poder então ele executar a pena. Qual era? Execução, morte, ser enforcado. Aqui ele agiu sabiamente, ele procurou averiguar para ver se realmente era verdade. Mas no caso de Amã, ele não procurou averiguar. Olha só, falou de dinheiro, né, o olho do homem cresce. Né, o Rui, né, cega todo mundo. Tem muita gente cega aí por causa de dinheiro, fazendo o que não deve por causa de dinheiro. Cuidado, tá? Porque um dia a conta desce e quando descer você não vai conseguir pagar. Então, não se corrompa, não se venda não, gente. Pelo amor de Deus, mantenha o seu caráter íntegro. Por mais que você não seja servo seu, mais que você não sirva ao Senhor. Mas dignidade, honestidade, né? A pior coisa que tem é a pessoa viver, se sujar, né? Ainda mais tentando matar, destruir outra pessoa. E aí ele diz assim, ó, o rei simplesmente tirou o seu anel e deu a mão. Quando ele, né, foi falar com o rei, apelou para o orgulho de Assuero para poder alcançar o que ele queria, Assuero não quis nem saber do que se tratava. Mas que povo é esse? Não perguntou. Não quis. Apenas tirou o anel do dedo e entregou para Amã. E Amã, maquiavélico, redigiu o decreto, assinou com o anel do rei, porque o anel era assinatura, e o mandou levar para as províncias. O quê? O decreto de matança do povo judeu, para destruir o povo judeu. E então, nós aprendemos aqui com isso que quando você faz a diferença, isso vai incomodar o inferno, tá? Tudo isso vai ocorrer aqui, a tristeza em Mardoqueu, nos judeus, em Esté. Por quê? Eles sabem que a qualquer momento, né, eles podem serem mortos. A qualquer momento não, né? No dia marcado ali, sentenciado, eles seriam mortos, seriam destruídos por causa da raiva de um homem ruim. E a ordem era enfática, eles deveriam ser, expoliados, saqueados e mortos, todos os judeus. Homens de todas as idades, mulheres e crianças, um extermínio total. Essa era a ordem. Tá? E o dia designado, que ele designou foi qual? Dia 13 do segundo mês. E para definir essa data, o que ele fez? Lançou sorte para poder escolher o dia que ele daria o fim ao povo judeu. Né? Mesmo sem registro algum de insurreição dos judeus durante o Império Babilônico e Persa, Amã logrou êxito no seu plano diabólico. Né? Ele pretendia uma violência gratuita, uma barbárie, que visava apenas satisfazer o seu ódio, gente. Só isso. Porque o povo não tinha feito nada para ele. Nada. Mas o ódio dele pelo povo é quem incitou ele a assinar tal decreto, querer a destruição desse povo. Simplesmente por ódio. Um ódio barato. Sem ter motivação alguma. Apesar de que mesmo existindo motivação, a gente tem que controlar os nossos impulsos, né? E entregar e confiar no Senhor. Porque o Senhor nos ensina que a ira pertence a Ele. Né? Se você está tendo problemas aí, dificuldade, confia no Senhor. Entrega no Senhor. Tá? Não perca seu tempo, não. Faça ao contrário. Faça como a Bíblia nos ensina. Pague o mal com o bem. E você vai dormir em paz e tranquilo, tá? Então, o primeiro episódio violento na história da morte, né, desse tipo, né, barata, inveja, ódio, foi o que eu citei para vocês. Caim quando matou o seu irmão. Desde então, né, a violência ela apavora a humanidade todos os tempos. É uma violência atrás da outra, são coisas piores do que a outra. E nos dias de Noé,
Conforme está lá em Gênesis 11 e 13, diz, ó, a terra estava cheia de violência. Então, a triste realidade é que este quadro não melhora. As Escrituras anuncia tempos ainda mais difíceis à medida que se aproxima do fim. Nós estamos, né, cada dia que passamos aqui, mais próximo do fim. E quanto mais próximo do fim nós estamos, mais maldade, mais coisas insanas nós vamos ver acontecer. Porque, gente, é cumprimento da palavra do Senhor. Não fica você esperando que as coisas vão melhorar, que não vai não, tá? A tendência é piorar, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Guerras, pestes, terremotos, maremotos, pai contra filho, filho contra irmão, pai matando filho, filho matando pai, mãe, por aí vai. Os estrupos, os abusos, tudo isso, gente, é cumprimento da palavra do Senhor. Tudo, tudo. Essa palavra aqui, ó, ele é mais atual do que o jornal de amanhã. E aí, pra gente finalizar essa parte, porque eu vou falar pra vocês e vou gravar um vídeo separado sobre as demais partes que vem, tá? Porque a gente vai falar sobre antissemitismo. E é bom a gente ter um vídeo exclusivo sobre isso para poder a gente entender melhor. E para fechar aqui, a gente fica em 2 Timóteo 3, dos versos 1 ao 4, que diz assim, ó. Sabemos, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esses últimos dias aqui é desde que Jesus partiu, né? Ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias ali no meio dos seus discípulos e depois ele ascendeu, retornou aos céus. Então, desde ali, se fala que estamos vivendo os últimos dias, né? Mas cada dia que passa, o fim do tempo está mais próximo, lógico, né? E ele fala assim, ó, sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, tempos difíceis, né? A chama cada vez mais quente, o negócio ficando cada vez mais estreito, né? Então corre para Jesus, tá? Aí diz assim, ó, porque haverá homem amantes de si mesmo, né? Tipo Amã. Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Muitos têm a aparência de piedade, muitos, mas negam a sua fé e a eficácia dela. Destes, afasta-se. Então, é o que nós estamos rodeados de pessoas assim. E o Senhor manda que nós nos afastamos dela. E cada dia que passa, o circo está se fechando. As coisas, a tendência, como eu disse, é piorar. E o único meio que nós temos para escape é Cristo. Porque Jesus, ele disse, ó, eu sou a porta. Ele é o caminho. Então, que você possa, né, entrar por essa porta que é Cristo. Trilhar este caminho para que você possa estar seguro nele. Porque Salmo 91 diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que habita, gente, é aquele que faz a vontade do Senhor. Aquele que é obediente a ele. Então ele está guardado no esconderijo do Altíssimo. E o que acontecer na sua vida, o Senhor vai estar direcionando. O Senhor vai estar guardando nas horas difíceis. Por isso que tem muita gente que serve ao Senhor e você vê assim, poxa, tá na igreja todo dia, passa por isso e não entende. Mas você vai ver que essa pessoa tem paz. Essa pessoa, ela consegue dormir bem. Essa pessoa, ela tem uma vida diferente daquele que passa pelo mesmo problema, mas não serve a Cristo. Porque quando nós servimos a Cristo, gente, esse é o grande diferencial. Nós ficamos sossegados, porque sabemos tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo que nós passamos. Nada mais é do que a permissão de Deus. E estar na direção dele é que faz essa diferença toda. Então, que nós possamos aprender com esta lição. O que, gente? Sermos como um Mardoqueu. Não desistir. Não deixar que o inimigo te derrube. Porque Mardoqueu deu a volta por cima. Foi o que ele fez? Orou, jejuou, vestiu-se de saco, que era sinal de humilhação, e foi pedir socorro para quem? Para Deus, porque é só Deus que pode socorrer. E ele então faz com que a notícia chegue até Esté, e Esté da mesma forma vai jejuar para que o laço seja desfeito. E eles só obtêm o sucesso porque o socorro é de Deus. Isso nos ensina a não desistirmos e crermos em Deus. Porque quando nós cremos no Senhor, o Senhor destrói o mal, o Senhor destrói o perverso. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que essa mensagem sirva para edificar a sua vida também.
tá? E eu sempre esqueço de falar lá no início, eu falo no fim, as pessoas já estão cansadas de ouvir, nem sempre chega até o final. Se você achou importante, compartilhe com quem você acha que necessita ouvir essa mensagem para ser abençoado também. Curta, vocês visualizam, eu sei que vocês assistem, porque eu acompanho e sei quem assiste, sei que tem pessoas que não assistem todo, mas pelo menos começam, né? Então curtam também. Se tiverem sugestões, pode deixar. Estou até já montando algumas coisas que me pediram e eu vou fazendo aos pouquinhos, gente, tá? E então, que o Senhor Jesus possa lhe abençoar. E vou gravar um outro vídeo falando sobre a terceira parte, tá? O antissemitismo. Que era para que a gente possa entender melhor, tá? Porque só ficou faltando isso, antissemitismo, isso mesmo. E a gente vai falar, porque tem um racial, tem um religioso, né? E nós vamos ver, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo que eu gravar, tá? A gente vai falar sobre as faces do antissemitismo, tá? A gente vai falar do antissemitismo nacional e racial, vamos falar do antissemitismo no Brasil e antissemitismo hoje, tá? E principalmente como que se iniciou com os judeus, que a gente acha que foi no Holocausto lá com Hitler, mas não foi não, tá? E a gente, no próximo vídeo que eu vou gravar, a gente vai falar só sobre isso, tá? Que o Senhor Jesus te abençoe, fique na paz. Abençoe a você e a sua família hoje e sempre. Que Ele te guarde e que Ele esteja sempre contigo. E que você deixe Ele estar com Ele, né? Fique na paz. Um beijo no coração, gente.